Eticamente Divertido, canal do YouTube. Nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco com vocês, então, a minha experiência estudando teologia na Universidade de Genebra, na Suíça. Suíça é francófona, né, que fala francês. Porque como eu estudei na França, né, na faculdade, acaba sendo mais fácil pra mim do que estudar aí num lugar que fala, sei lá, alemão, não é? E já que muitas pessoas, né, se interessaram por aquele vídeo meu falando como foi estudar na França e tal. Então, tô trazendo esse aqui pra vocês. Primeiramente, vocês têm que saber que eu não sou uma pessoa religiosa. Então, muita gente, quando eu falo que estudei teologia, o pessoal pensa, ela quer ser pastora, sei lá, entendeu? Ela quer espalhar a palavra. Não é esse o caso, galera. Sou historiadora da arte, especialista no período medieval. E grande parte das obras medievais são justamente obras religiosas. Então, principalmente por isso que eu fui estudar teologia, porque, né, quanto mais eu souber sobre religião, e esse curso que eu fiz, que é uma espécie de pós, tinha muito a ver justamente com o cristianismo, né, porque é uma faculdade voltada para isso, esse curso é voltado para o cristianismo, apesar de falar de outras religiões também, então tinha tudo a ver aí com a minha formação aí, né, história da arte medieval, que a maior parte das obras são justamente cristãs. Então eu escolhi basicamente estudar na Universidade de Genebra, porque é uma universidade muito conceituada aí para teologia, né? Ela foi fundada justamente em 1556 pelo próprio Calvino, o cara que começou aí o calvinismo, né? Essa vertente aí protestante do cristianismo. E então a faculdade é a Faculdade de Teologia Protestante. Só que não tem nada de ideológico, né? Nenhum viés ideológico, então não puxa sardinha para um lado ou para o outro, vamos assim dizer. Você aprende aí as coisas de maneira universitária, científica mesmo. Então, principalmente as matérias que eu fiz, que como eu sou historiadora, né, o meu interesse é história das religiões, estudar a Bíblia de maneira científica, né, de maneira como uma obra literária mesmo. Então, eu escolhi matérias voltadas a isso. Então, eu estudei, por exemplo, o Antigo Testamento. Então, justamente estudando o Antigo Testamento no contexto que ele foi escrito, como esses livros foram modificados, quais os interesses políticos, sociais e afins que motivaram, né, a modificação ou a criação, enfim, desses livros. Então, justamente estudando ali, igual a gente estudaria, sei lá, uma obra do Machado de Assis, estuda-se a Bíblia da mesma maneira, como literatura que foi escrita em um contexto determinado, não como, sei lá, a palavra do Senhor. Não é isso. E estudei também um monte de matérias de história do cristianismo, estudei matérias que não têm a ver com o cristianismo, apesar de ser o foco maior da universidade, tem também outras matérias. Então eu, por exemplo, estudei história do pensamento islâmico, que foi super interessante, estudei sociologia das religiões, que a gente estudou umas coisas muito loucas, do tipo religiões que as pessoas acreditam que ETs são deuses. Então foi muito, muito, muito interessante, muito rico. Eu aprendi muita coisa. Comecei a estudar hebraico bíblico também, porque a Bíblia, né, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico bíblico e o Novo Testamento em grego. Então tem essas línguas também. E lá nessa faculdade você tem a opção de fazer uma graduação, tem um mestrado, tem doutorado, e tem esse estudo que eu fiz, esse curso que eu fiz, que é chamado Certificado Complementar em Teologia. Então, justamente um caso como o meu, que você fez uma faculdade de outra coisa, mas você gostaria de aprender mais sobre o aprender, né, mesmo se não sabe nada, sobre um tema, então, teologia. E eu podia escolher tanto matérias da graduação quanto do mestrado. A maior parte das que eu escolhi são da graduação, porque tem muita matéria mais avançada que você tem que já saber bem o hebraico, o grego, para ler realmente os textos no original, né, e eu não sabia, eu tinha uma noção aí de grego, mas não a ponto de ler. Então, a maior parte das matérias que eu peguei foram essas. E é tipo uma pós-graduação mesmo, porque você tem que ter feito, né, uma graduação em alguma coisa para poder fazer esse curso. E ele dura aí de 6 meses a 2 anos. Você vai escolhendo as matérias e pode ir fazendo, né, então, em 1 semestre ou em 4 semestres, de acordo aí com a sua disponibilidade e afins. E você também tem que escrever uma dissertação
E, aliás, tem um vídeo aqui no canal sobre a minha dissertação que eu falei sobre imagens da Virgem Maria grávida, que foi super, super interessante também. E o mais interessante dessa formação, e que, né, por isso que eu tô trazendo aqui, porque tem outras pessoas que talvez possam querer fazer, apesar de ser em francês, se a pessoa domina o francês, né, acredito que o nível mínimo que precisa é B2, você pode fazer à distância, porque tem essa opção, então, de presencial, mas também à distância. Você só tem que ir lá de vez em quando. Então, a matrícula tem que ser feita presencial. Eu fiz uma aula interdisciplinar que foi presencial, um intensivo de 4 dias. Então, tem várias aí possibilidades, né? Algumas provas são presenciais, outras não, então depende aí das matérias. Mas, então, é muito interessante. Não é algo só para quem é religioso, apesar de a maior parte das pessoas que eram meus colegas, né? A maior parte que estava ali na graduação de teologia, todo mundo era mais velho, então não me senti velha, apesar de estar aqui na casa dos 30, né, porque todo mundo era mais velho, tinha gente muito mais velha que eu, e várias pessoas estudam só porque eles acham interessante, mas a maior parte das pessoas realmente é muito religiosa, né, algumas pessoas querem até ser pastor, essas coisas, e tem gente de todas as vertentes aí. Então tem católico, tem gente que é protestante, tem gente que é mais pro lado, né, evangélico, não desses protestantes mais antigos, tipo luterano, calvinista, é evangélico. Então tem de tudo. E encontrei vários brasileiros, inclusive, que também estudavam lá. Então é um curso muito interessante se você se interessa, né, sobre Bíblia, estudar aí a Bíblia, história do cristianismo, religiões de uma forma geral, porque eu sempre me interessei muito por religiões. Minha mãe é uma pessoa muito religiosa, mas que passou por um monte de religiões diferentes na vida, né? Eu fui batizada como católica, mas depois fui em um monte de religião, desde espiritismo, budismo, religiões de matriz africana, tive várias experiências aí. Então, justamente, eu me interesso, né, desde adolescente. Eu acho muito interessante essa história das religiões, que, querendo ou não, é algo que aí já move muito o mundo até hoje, né? Pro bem ou pro mal, né? A religião tem um papel muito importante na vida de muitas pessoas, influencia nas suas decisões e influenciou muito aí na história da humanidade. Então, como historiadora, foi essencial para mim aprender tudo isso. E eu recomendo aí, historiadores, uma super recomendação. Estudem aí teologia, se não for na Universidade de Genebra, em outro local, porque é muito, muito interessante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outros temas sobre os quais vocês gostariam que eu falasse, ou se faça mais, sei lá, sobre esse tema, sobre teologia, sei lá, deixem aqui nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima!